E aí, meus jovens, vejam só, eu estou fazendo uma regravação da aula perdida, porque o negócio foi foda. Eu botei o OBS para gravar e não pegou minha voz. Pegou a voz dos caras que estavam na gravação, mas não pegou a minha. E eu fiquei 1h20 falando coisa sem gravar nada. Eu estou tremendamente enfurecido com isso. E aí eu vou tentar em 40 minutos, assim, regravar tudo aí que essa porcariazinha perdeu. Então vamos lá. O que é que eu abordei na aula de mundo teoria perdida? Basicamente, eu abordei diodos e junção PN. Na verdade, é o contrário, né? Junção PN e diodos. Se você sabe uma, você sabe o assunto de diodos. E como é que funciona a minha pedagogia para lecionar isso aí? Deixa eu ver aqui. Ó, minha pedagogia é o seguinte. Quando você entra aqui no seu Drive, você vem aqui em dispositivos e tem aqui uns vídeos curtos sobre os componentes eletrônicos que a gente estuda. E para começar a gente vem para cá, ó. PN Junction, como é que funciona? Ele é um vídeo curto de 1 minuto no máximo e eu gosto deles porque você tem uma noção básica de como é que funciona, isso fica na sua cabeça e aí você vai estudar os conceitos mais avançados e você começa a entender melhor as situações. Vamos lá. Eu não vou usar a caneta aqui não. Vamos lá. Esse daí é o diodo. O diodo é basicamente uma junção PN encapsulada, certo? O diodo e a junção PN são a mesma coisa. O que diferencia é o encapsulamento, a construção do dispositivo, entre outros. O diodo tem aqui esse corpo cilíndrico, normalmente feito de resina epóxi, e ele tem essa barra, né? Essa faixa aí. Essa faixa ela denota o cátodo do nosso diodo. O que é o cátodo? Nesse sentido aí de elétrica, é a parte, né, no símbolo do diodo, é aquela barra vertical junto com o triângulo. Essa barra é o que impede a corrente elétrica de vir no sentido contrário, ok? Então, essa barra aqui, essa faixa é como se fosse a barra do diodo, com aquele triângulozinho embaixo. E aí, quando a gente abre o diodo para verificar o Diode is one of the most encapsulamento, essential electronic components, allowing current to flow in only one. e aqui diz que ele permite a corrente fluir em apenas um sentido. Isso a gente fala para a corrente elétrica e eletrônica, lembrando que elas têm sentidos contrários, certo? A corrente elétrica ela vai fluir dessa parte aqui de baixo, em sentido a faixa, e para barrar ela, a gente faz ela fluir no sentido contrário, da faixa para outra extremidade, que ela não vai funcionar e o diodo funciona como uma válvula. Direction. You can think of it. Aqui. Isso aqui é uma ilustração para você entender que o diodo ele funciona como uma válvula. Isso aqui é como uma encanação d'água. Não necessariamente essas partículas aqui são os elétrons. Porque, lembrando, a corrente elétrica e eletrônica são diferentes em sentido, certo? Então aqui é como ilustrando. O diodo permite que a corrente flua num sentido, Like a one-way valve that controls the flow of particles. mas não em outro, Let's certo? explore how it works. A diode is. Vamos lá. Essas aqui são as componentes, né, os materiais do qual é feito o diodo, que são as pastilhas de silício dopadas ou acrescentadas impurezas, que a gente chama de tipo P e tipo N, certo? Que são os materiais semicondutores. Esse material semicondutor tipo P, ele é uma pastilha de silício, só que a gente vai inserir nele impurezas com elétrons faltantes. O silício ele é tetravalente, tem 4 elétrons na camada de valência, e a gente vai inserir, dopar ele com átomos de 3 elétrons na camada de valência, ou seja, você tem 4 elétrons e insere um intruso com 3, vai ficar faltando um espacinho aí para preencher. Esse espacinho, ela é a lacuna, a parte positiva aí do material tipo P. P de positivo, né? Essa lacuna é positiva. E esses átomos normalmente são boro, que é lá da família dos trivalentes. Já esse aqui do topo em verde é o tipo N. O silício tem 4 elétrons, a gente vai inserir átomos com 5, que normalmente vai ser fósforo e dessas famílias aí pentavalentes. Tipo N negativo, porque a gente vai estar adicionando um elétron novo intruso ao material.
E aí acontece que o tipo P ele tem predominância de lacunas, que são positivas, e o tipo N ele tem predominância de elétrons, que são negativas, partículas negativas. Quando você olhar a It's made of two representação, materials, você tem o seguinte: N-type and P-type. The N-type esses pontinhos pretos são os elétrons, as partículas negativas, e esses círculos esbranquiçados são as lacunas, né? As entre aspas, de muitas aspas, partículas positivas. As partículas positivas, as lacunas, não são partículas propriamente ditas, né? Na verdade, elas são espaços vazios. Mas você pensa assim, como é que ela se movimenta? Não é que ela se movimenta. É como se você estivesse na rua, você tem um buraco na rua, e aí você cava outro buraco e com a terra que você tirou dele, você tampa o buraco anterior. Então essa lacuna ela tem um aparente movimento por conta disso. Um elétron que estava ali, ele migra para o próximo e fica lá aberto. E isso vai acarreando nessa, entre aspas, movimentação das lacunas. has electrons E as continuando majority aqui, charge o carriers. tipo P, se você observar, é o contrário do N. O P de positivo tem mais lacunas, mais espaços vazios do que elétrons. While the P-type has holes. When Essas duas pastilhas semicondutoras, antes de serem unidas, elas têm uma carga elétrica diferente de zero. A tipo N tem uma carga elétrica negativa, a tipo P tem uma carga elétrica positiva, certo? Elas são eletricamente carregadas. Quando você faz a junção delas, acontece uma exaustão e uma recombinação entre essas cargas negativas e essas cargas positivas. Ou seja, os elétrons e as lacunas eles se encontram. Os elétrons eles migram porque são partículas livres e as lacunas elas surgem porque os elétrons que se aproximam eles vão repelindo os elétrons do tipo P e conforme os elétrons do tipo P eles vão andando pela repulsão, eles vão preenchendo as lacunas antecedentes e aí vai revelando novos buracos para perto da região de junção. E como você vê aqui, os these elétrons materials e are as joined, lacunas elas se electrons eliminam. from the N-type move to Uma carga positiva com a negativa de mesma intensidade vai ficar eletricamente neutro. towards the P-type, and holes E isso vai move towards acontecendo the de tal N-type. forma At the junction, they recombine, creating a depletion ring. eles fazem uma recombinação. Os elétrons e as lacunas eles vão se eliminando eletricamente até que lá na região de depleção você tem bastantes cargas positivas, bastantes lacunas, e na região de tipo P você tem bastantes elétrons de um lado e de outro. Mas por que eles não conseguem mais se recombinar? Isso é por conta de um equilíbrio eletrostático que acontece depois dessas interações, que você tem um equilíbrio entre as forças de repulsão e de atração e fica essa zona de depleção aí, em que toda lacuna que ela tenta chegar perto desses elétrons para se recombinar, ela é repulsada por essa grande concentração de lacunas aqui do outro lado. E a mesma coisa acontece com os elétrons. Qualquer elétron que tente se recombinar com essas lacunas sofre repulsão elétrica forte desses elétrons que estão aqui na região tipo P. Fica um cabo de guerra e ele está em equilíbrio. Quando você tem cargas positivas de um lado, cargas positivas do outro, isso cria um campo elétrico. Então, essa região de depleção é nada mais do que o resultado das interações e recombinações eletrônicas que acontecem lá na junção do material. E esse campo elétrico, ele é uma intensidade em volts que tem que ser vencida para que haja condução. O 0,7 volts ele está associado à energia que a gente precisa fornecer a essa junção para ela ser quebrada. Não quebrada ou danificada, né? Mas a gente romper esse equilíbrio eletrostático e começar a fluir corrente elétrica no interior do dispositivo. Region. This region forms an electric field that prevents further recombination. In forward E olha bias, só, quando eu ponho uma bateria aqui, e ela tem uma pequena graduação de 0,1, 0,2, 3, 4. Aqui é para mostrar que a gente vai fazer o rompimento desse campo elétrico. Você tem um campo elétrico
natural da junção PN, natural do diodo, isso é a polarização natural dele, o qual ele tem uma intensidade de 0,7 volts a serem rompidas, certo? E aqui está escrito, ó, Silicon Forward Voltage, a tensão direta da junção de silício, né? Do elemento de silício. Isso significa que, e aqui tem Forward Biasing, ou seja, polarização direta. O que é a polarização direta? Negativo no tipo N, positivo no tipo P. Mas o que é que está acontecendo afinal? Por que quando eu boto mais aqui e menos aqui, e chego até When the 0,7 volts, p-type is connected to the positive terminal and the n-type eu começo a conduzir corrente elétrica? Pelo seguinte, quando eu insiro uma força eletromotriz, entre aspas, falando uma tensão externa, eu insiro energia externa de perturbação no meu sistema. Quando eu insiro carga positiva por aqui, o que está acontecendo? Eu estou repelindo as lacunas e ao mesmo tempo atraindo os elétrons daqui. Assim como na parte de negativo do tipo N, eu estou repelindo os elétrons e atraindo as lacunas. Dessa forma, eu estou rompendo esse campo elétrico da região de depressão e aí eu consigo fazer a condução elétrica dessa banda, né, dessa junção. that prevents further recombination. Terminal and the n-type to the E aí eu vou enfraquecendo essa região de depressão ao ponto que ela começa a conduzir, como mostra type aqui is na connected to the animação. positive terminal and the n-type to the negative. The depletion region shrinks, allowing current to flow. Se eu fizer a polarização reversa, a reversed biased, o que acontece? Porque aqui quando eu jogo mais no menos e menos no positivo, essa zona de depressão ela cresce de tal forma que o diodo não conduz. Bem, isso se deve de que se eu aplicar tensão negativa aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou repelindo tensão positiva para cá. Eu estou atraindo tanto os elétrons para essa região e expulsando, repelindo essa região positiva de depressão aqui das lacunas no tipo N. E no tipo P a mesma coisa, eu estou atraindo as lacunas e estou repelindo os elétrons na junção. Eu faço essa compressão. E quando eu faço essa compressão, o que é que está acontecendo? Eu estou aumentando o campo elétrico existente ali por meio de uma pressão externa, né? Uma tensão externa. De tal forma que o elemento do diodo ele vai não mais conduzir. Eu estou dificultando cada vez mais a condução. In reverse bias, where the terminals are reversed, the depletion region widens, blocking the current. Conduzir. E esse aqui é o vídeo sobre junção PN. Deixa eu ver se está gravando bonito, beleza? E agora a gente vai dar uma olhada no diodo propriamente dito. Aqui no diodo, olha só. But it will break if we exceed its limits. This is a Esse aqui é o diodo, né, da forma real dele. Esse encapsulamento dele e essa banda aqui, ó. Essa faixa que denota o cátodo do diodo. diode. It's an electronic component that acts like a one-way E olha só, ele funciona como uma válvula que permite que a corrente elétrica vá em um sentido a outro, mas não retorne. valve. It allows current to flow in one direction, but it blocks it in the other direction. We use them to protect our E a utilização dos diodos, ela se inicia como dispositivos de proteção, ou seja, se você tem uma fonte para alimentar o seu circuito elétrico, o diodo permite que ela faça essa alimentação, contudo, em alguma sobrecarga externa, uma corrente excedente ao limite de utilização dos componentes, ela passa pelo diodo e não permite que isso daí se propague para o circuito. Diferente do resistor, o diodo tem polaridade e ele tem essa característica, né, de não permitir uma corrente sentido contrário passar. electronic circuits. We can also use it to convert. E aqui uma ilustração do que vocês veem em sala, que é a ponte retificadora. Que o que ela faz? Ela pega uma tensão em corrente alternada na senoide e ela faz um filtro, ou melhor, ela faz o rebatimento dos pulsos negativos para cima, que ficam parecendo umas lombadas.
como é que funciona isso. Quando eu venho com a tensão em um sentido, no caso positivo, eu tenho que um diodo permite a condução e outro não. E quando faço o contrário em um pulso negativo, um diodo permite a condução, outro não. De tal forma que essa ponte ela consegue fazer a nossa tensão ela ficar toda positiva. Alternating current in two directions. This is called a rectifier. Que é a I ponte want you to retificadora. imagine water flowing. Esse aqui é o jeito, né, didático que a gente faz a comparação de dispositivos eletrônicos com fluxos d'água. Imagine through aqui a a corrente pipe. elétrica The com o pipe fluxo d'água. E aí você tem aqui essa caixona, que seria o diodo. E essa válvula aqui, nesse dispositivo que abre e fecha, ele é equivalente à junção PN. Você vê que quando ela está diretamente polarizada, has a swing você valve tem a condução installed. de corrente. As water flows, it opens the swing valve. But if the water Mas se eu fizer a changes polarização direction, reversa, then the swing gate will a shut zona de depressão ela aumenta e impede que a corrente vá no and sentido block the flow of contrário. water. That's exactly what the diode is doing to Aqui é com as garras jacaré, que você conhece. O positivo é o vermelho, o negativo é o preto. Você vê aqui, ó, essa banda, essa faixa branca do diodo está nesse sentido. Eu estou polarizando ele diretamente com o ânodo aqui desse lado e o cátodo do outro. E ele está permitindo a condução que se evidencia pela lâmpada acendendo. electricity. It only allows current to flow. Mas ele não vai permitir que a corrente passe se eu fizer o contrário, eu polarizar inversamente, né? Botar aqui no cátodo dele o positivo e o negativo no ânodo. In one direction. E muito bem. Isso aqui é você se familiarizar com o diodo. E agora eu vou abrir esse livro aqui, que eu acho muito bom, que é você observar como é que são os componentes eletrônicos por dentro. Ele faz um corte dentro dos dispositivos e mostra como é que eles são no seu interior. Eu acho muito bacana esse livro. Chama-se Open Circuits. Vamos lá. Aqui, Semiconductors, Diode. Vamos lá. E se você abrir aqui, ó, ele é bem diferente mesmo do que você vê lá na teoria. O que é isso tudo aqui? Vamos lá. O diodo ele está aqui, certo? Aquela banda branca, que é o ânodo dele, o cátodo, perdão, está aqui. Mas no interior ele é assim, ó. Esse corpo preto que ele tem é isso aqui. Isso aqui é um encapsulamento de resina epóxi. Aqui estão os condutores dele, né, os fios de cobre. E no interior dele, esse quadradinho cinza escuro de nada é que é a junção PN dele, né, o chip de silicone. E aí você tem aqui, ó, essas tiras aqui que são solda, porque você tem dois materiais diferentes. Tem o silício, tem o cobre. Para você unir e permitir a condução elétrica deles, tem que fazer um procedimento de solda. E para garantir que esse núcleo fique no lugar, a gente faz o que? Um preenchimento com silicone. Certo? E tem ainda esses dois frisos aqui. Eles servem para travar o fio de cobre no interior do corpo aqui de resina epóxi. Olha só como ele é. Desse jeito aqui, ó. A resina epóxi ela é um material que ela precisa resfriar para se solidificar. Por isso que esse material preto aqui, você observa, ele é cheio de poros, de ranhuras, certo? Esse material de silicone é para garantir que o nosso núcleo nem a solda ele se rompam, né, e danifica o dispositivo por impactos ou qualquer que seja, ou até estresse mecânico, né, pela dobradura dos condutores. Tem outros tipos de diodo, que são esses aqui, ó, esse laranja de encapsulamento de vidro. A única diferença é esse aqui, ó, de que ele vai ser aqui revestido por vidro. Aqui, se você observar, aquele núcleo ele está solto, está aqui embaixo. Possivelmente foi um erro de manufatura. Você vê até que a resina, o silicone em volta, ele está ausente. Esse aqui já é outro, só que o vidro ele é colorido, né, de preto também. E aqui é outro tipo de construção. Aqui é com essa chapa em formato de S, que
que faz o contato com aqui, ó, a pastilha de semicondutor, que é esse núcleo aqui. Aqui é no formato de C, né? Da mesma forma. E aqui está a pastilha de semicondutor. Que já é outra história. Muito bem. Agora a gente vai dar uma olhada na atividade que eu preparei. Que é... Deixa eu procurar onde é que ela está. Aqui. Que são as portas lógicas usando diodos. Aqui eu vou explicar sem precisar abrir o Proteus de como é que as coisas funcionam aqui. Vou pegar a caneta aqui para utilizar. Eu vou dar um zoom aqui na porta. Eu vou começar pela porta OR, porque ela é mais fácil do que a porta AND de se entender. E eu creio que você vai entender melhor quando eu partir para ela. Vamos lá. Como é que funciona isso aqui? Por que aqui tem todos esses componentes? O que é que os diodos fazem? Vamos estudar um por um. Vamos lá. Cadê a caneta? Qual é o princípio de uma porta OR? Uma porta lógica OR. Vamos fazer a tabela verdade. Eu tenho 00, 01, 10, 11. E aqui é a saída do OR. Basta que exista um 1 para a saída ser 1. Então aqui 1, 1, 1 e 0. Agora você vai aderir a um conceito chamado nível lógico alto, nível lógico baixo. Nível lógico alto é quando você estimula por uma tensão próxima, que a gente chama de VCC, que é a tensão de alimentação. E nível lógico baixo é quando você gera uma tensão pouca ou próxima do GND, que é a tensão zero, o terra. Você pode olhar essa representação aqui e estranhar, por que aqui não é um circuito fechado? Veja, às vezes é muito complicado ou polui muito o desenho você está fechando os circuitos, certo? Para realizar aí o esquema aí. Então é mais fácil que a gente só definir o caminho de ida e o caminho de término. Fica muito mais fácil de você representar e solucionar, e fica até mais fácil de você criar as ligações, certo? E aí o que é que está acontecendo aqui? Como é que essa porta lógica funciona, né? Como é que o OR funciona? O diodo ele vai permitir a condução no sentido quando eu aplicar corrente nele e ele estiver polarizado diretamente. Significa que aqui para o ânodo em mais e aqui para o cátodo em menos. Esse menos vem daqui, ó, do GND. E o mais vem daqui do VCC. Como aplicar tensão? É um estímulo lógico alto, ou seja, 1. Basta que um deles tenha a aplicação de tensão para quê? Para que eu possa vir aqui e alimentar o meu LED. Basta que eu faça isso. Então, se aqui tiver 1 como estímulo lógico, aqui vai acender o LED. Assim como aqui embaixo, se eu estiver com 1, vai acender o LED. Assim como ambos, se estiverem aqui em estímulo lógico alto 1, vão acender o LED. Se somente se eles estiverem aqui conectados ao GND, os dois, é que o LED não vai acender. Que aí você tem o caso 00 da tabela verdade. E se deve também à polarização do diodo. Ó. Eu tenho aqui menos em referência ao terra, menos com o GND, ele não conduz. Ah, mas eu aprendi que tem que ser um mais e um menos, para não conduzir, ou melhor, de um lado menos e do outro mais para não conduzir. Veja só, a situação de condução é mais do lado do ânodo, menos do lado do cátodo. Essa é a única situação que ele conduz. Qualquer outra combinação desses dois aqui não vai conduzir o diodo. Então aqui na nossa porta OR, basta que eu aplique tensão em um dos terminais para que eu faça o quê? Acenda esse LED aqui, que é a minha saída. 1 para aceso, 0 para apagado. Esse resistor aqui ele existe por duas razões. Primeiro, ele é chamado de resistor de pull-up. Pull-up. O resistor de pull-up ele serve para capturar tensão ou elevar a tensão, certo? Na teoria, poderia muito bem esse circuito funcionar sem o resistor, mas ele está aí para capturar a tensão, certo? Daqui do meu circuito, porque conforme a lei de Ohm, U é o que? R vezes I. Eu preciso gerar aqui a tensão eu já tenho, e eu preciso de uma corrente necessária limitada para alimentar esse LED. Então, ele captura essa tensão para que eu possa alimentar o LED, né? A tensão do resistor e depois o resto, até o GND,
a tensão do LED. E o segundo motivo é para ele ser um resistor de proteção. Sempre que você for ligar um LED, bote um resistor antes. Porque vai ser muito comum você queimar os LEDs quando estiver fazendo a prática, porque esqueceu de proteger o seu circuito. Então, para limitar a corrente que alimenta o LED, você vai botar aí um resistor. Seguindo aqui, entendida aqui a porta lógica OR, dado que qualquer um dos switches que eu aplicar tensão vai acender o LED, porque é o compartimento da OR. Vamos para a AND, que ela é um pouco mais técnica de se entender. A porta AND, ela é o seguinte. Vamos pegar a caneta. Veja, na porta AND eu tenho aqui 5 volts de tensão, um resistor aqui, outro resistor aqui. Imagine que essa parte aqui do circuito ela não existe por enquanto. Esse LED vai ficar sempre aceso, certo? Dado que isso aqui não existe. Mas aí que tá. Por que a porta AND é projetada desse jeito? Vamos entender. Quando você estudava em circuitos elétricos, tinha o seguinte. Quando você tem uma bifurcação que de um lado você encontrava um resistor e do outro um curto-circuito, a corrente ela preferiria vir para cá, porque não tem resistências. Mesma coisa é aqui. Se eu ligar o meu switch para o terra, a minha corrente ela vai preferir passar pelo diodo, já que a resistência dele está na ordem de ohms a micro-ohms. E ele vai se direcionar para cá para o estímulo 0. Isso significa que a corrente, ao invés de passar pelo nosso resistor e pelo LED, ela vai passar diretamente para o GND e não vai acender. Qual é a tabela lógica da AND? Eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Basta que eu tenha um 0 para que o resultado seja 0. Ou seja, ele não vai acender tanto para um estiver aqui em 0 ou o outro estiver em 0. Apenas ele vai acender quando ambos estiverem em 1, aqui e aqui. Mas por que ele vai fazer isso? Entenda o seguinte pela polarização do diodo. Quando eu polarizo o diodo, eu tenho mais aqui vindo do VCC, e se estiver aqui ligado no GND, eu tenho menos vindo do GND. Polarizado diretamente, vai conduzir, vai capturar a corrente e não vai acender o LED para cá. Mas se eu conectar aqui no VCC, eu vou ter mais do VCC, e ele não vai mais conduzir. Porque a única combinação de condução é quando eu tenho mais no ânodo, menos no cátodo. Qualquer outra combinação ele não conduz. E aí quando eu ligo 1 e 1 aqui nos dois, ele está travado, né? Não está polarizado para a condução. E aí, ao invés da corrente vir para cá, o único caminho que ela tem é de vir por aqui, por baixo. Certo? Por quê? Porque eu travei os diodos. Aqui eu configurei para aqui ser 1, travei os diodos, ela vai conduzir direto aqui para o GND e vai acender o meu LED. É assim que funciona a porta AND. E você vê, ó, se eu colocar 0 em qualquer um deles, pelo menos, eu vou curto-circuitar aqui, vai vir para o GND e não vai nem acender o nosso LED. Apenas quando for 1 e 1 é que vai acender. E muito bem, é uma interessante aplicação dos diodos para portas lógicas. Existe ainda aqui a porta NOT, mas você observa que ela tem um componente que é um transistor, o TJB, que ele será abordado nas próximas aulas aí. Eu não vou dar isso aí adiantado não. Mas isso aqui, essas duas portas lógicas básicas. O que é que vamos fazer agora? Vamos projetá-las, vamos executá-las na prática. Eu vou verificar se está gravando direito, o áudio está sendo capturado. E agora a gente vem para cá, eu vou botar o meu intruso, que ele é basicamente o meu perfil, só que com o nome trocado. Ele vai estar mutado 100% do tempo. E agora, nós vamos aqui fazer algumas experimentaçõezinhas. Bem, o que é que você tem que utilizar para trabalhar com esse circuito? Vou pegar aqui os materiais. Aqui dentro eu tenho um conjunto de pinças. Isso aqui saiu fora a borracha.
Se eu afasto esse PC para lá, minha cara fica aqui. Então, um conjunto de pinças. Eu tenho aqui a pinça fina, certo? Dessa ponta aqui. Eu tenho a pinça de formato de espátula, que ela tem uma área de contato maior. Eu tenho aqui essa pinça aqui, que tem um pescoço parecido com... tem aqui, ela parece um pescoço de ganso, que serve para você fazer operações aqui, sua mão na horizontal, ela na vertical. E a pinça invertida, que ela serve para você abrir, ó. Você aperta ela, ao invés dela fechar, ela abre. O que mais nós temos aqui? A nossa protoboard, né, conhecida aí de circuitos elétricos. Um instrumento alicate, que é sempre bom para você estar cortando fios, estar ajustando os terminais dos componentes para trabalhar. E aqui uma caixa com alguns componentes para a gente utilizar. O que é que eu vou fazer? Vamos projetar as duas portas lógicas aqui em cima da protoboard. Vamos lá. Eu vou abrir a schematic dela aqui e a gente vai fazer. Aqui está. Nós vamos projetar aqui as duas portas que eu expliquei. Vamos começar aqui com a porta OR, que ela é mais fácil de executar. Muito bem. Aqui na protoboard você já conhece. Vou sacar uma pinça aqui. Ela tem essa divisória aqui para você não ter interconexão entre esses dois lados aqui da protoboard. Deixa eu centrar mais aqui. Pronto. E aqui eles são em paralelo, ou seja, essa fiada aqui de buracos que eu estou passando, ela está toda interconectada em paralelo. E essas trilhas aqui estão em série, dessa forma aqui na vertical. E para que tem dos dois lados? Você vai ver à medida que eu montar. Aqui eu vou começar o quê? Quando você pega aqui o circuito, a primeira coisa que você coloca são os dispositivos. Eu vou inserir os dois diodos, depois o resistor, o LED e depois eu dou um jeito aqui no switch. Que eu não tenho esse dispositivo, a gente vai dar uma improvisada. Vamos lá. Aqui nessa caixinha eu tenho vários tipos de dispositivos. Vou botar ela aqui em cima. Eu vou utilizar esse aqui, deixar aqui do lado. Alguns jumpers que eu vou utilizar. Esse pode ficar aqui. Esse aqui. E eu tenho alguns tipos de diodos. Um deles é esse aqui, ó. Esse aqui eu não sei qual é o tipo de encapsulamento dele. Deixa eu botar ele para focar aqui. Que esse azul aqui, ó, você vê, tem a faixa preta que ele tem ali, de condução. Eu acho que esse aqui é um encapsulamento de vidro colorido. Tem outro aqui, esse aqui é o encapsulamento de resina epóxi. Você vê que ele é bem grandão, ele é para altas tensões. E mais o que eu vou utilizar aqui é para as baixas tensões que a gente está mexendo. Vai ser esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele. É esse cara aqui, cadê ele? Achei. Esse carinha aqui, ó. Esse aqui é aquele de encapsulamento de vidro que eu mostrei, ó. Que é aquele laranjinha. Deixa eu ver se foca, olha aqui. A faixa preta de condução que ele tem. E vamos lá. E um resistor. O resistor aqui que está mostrando é 33 ohms. Esse resistor, creio que ele está aqui. Deixa eu me certificar. Vou buscar ele aqui. Aqui está ele. Esse resistor aqui de 33, conforme o código de cores, né? As faixas laranja, deixa eu focar aqui. Calma. As faixas laranjas são de 33, o preto um 0 tem 330 e aqui é uma faixa dourada, que é o 0,1, então tem 33 ohms. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente faz é pegar e posicionar os dispositivos.
A gente dobra os terminais normalmente do tamanho do corpo do dispositivo, desse jeito aqui. Esse aqui, ele está mais ou menos, a gente chega aqui, ó, o alicate faz a retífica do tamanho dele, para ficar certinho, bonitinho, mais ou menos o tamanho do corpo dele, ó. Assim. E agora a gente posiciona. Eu vou botar um desse lado da protoboard aqui. Esses terminais aqui, o preto vai ficar virado para cá. E o outro eu vou botar para cá. É comum a gente fazer isso aqui, ó. Deixa eu encaixar que eu vou mostrar. A gente inserir os dispositivos, ó, ao longo da mesma linha de furos. No caso, esse aqui está incorreto, vou corrigir. Aqui, ó, a mesma linha de furos, porque ela ajuda você a não se confundir. Mesma coisa aqui dessa perna. A gente insere eles aqui. Já tenho aqui os dois diodos, vamos botar o resistor. O resistor ele vai estar em comum com os diodos, então vou botar ele por aqui assim. Vou usar uma pinça para me guiar. Aqui. Encaixá-la aqui, ó. Tá vendo? Essa trilha aqui está em comum, o diodo e esse resistor. Para ficar esse diodo e esse aqui em comum, eu vou usar um jumper. Eu pego aqui um fio, cabo, deixa eu ver se tem aqui um tamanho bom. Esse aqui. Eu chego aqui, eu faço a retífica do tamanho dele, para ficar arrumado. Chego aqui, eu insiro aqui e aqui. Pega a pinça para ajudar, ó. A pinça ela ajuda você a posicionar. E com seu dedo você vai e empurra, que é a força. Tá vendo, ó? Aqui. Diodo, jumper, paralelo, diodo, resistor. Igual tá aqui, ó. Diodo, paralelo, resistor e aqui o resistor. Agora vamos botar o LED aqui. Vamos usar esse LED verde que eu tenho. E olha, o ânodo dele aqui, ou melhor, o ânodo tá para cá, virado para o resistor, que é essa perna maior que ele tem, ó. Esse aqui é o ânodo do LED, que é também um diodo. Insere ele aqui. E pronto, os dispositivos estão colocados. Falta o quê? As ligações para GND e VCC. Vamos inserir uma ligação no LED para o GND. Pegar ele aqui. Jogar daqui para cá. Aqui, ó. Resistor sai para o LED, que o LED aqui, perninha dele aqui, ó, sai para o GND, igual tá aqui. E agora eu pego a ponta dos diodos e faço para o VCC. Nosso VCC vai ser essa bateria aqui de relógio de 3,3 volts. Eu vou conectar ela aqui, ó, mais e menos. E agora, para facilitar a minha vida, eu pego esse jumper e comunico essa linha de alimentação aqui com essa linha. É só eu fazer isso aqui, ó. Pego os jumpers e insiro aqui, aqui e aqui. Pronto, está conectado essa linha de alimentação com aqui. O que é que falta agora? Eu pegar dois fios condutores e alimentar meu LED. Eu estou construindo a porta OR, então significa que basta que eu tenha um estímulo lógico alto em 1 para que eu acenda esse LED. Então vamos lá, eu vou conectar esse diodo aqui. Vou colocar no estímulo lógico alto, que é essa trilha vermelha. E olha só, ele acabou de acender. Porque estímulo lógico 1. Opa, mau contato. Se consigo solucionar isso aqui.
começando um mau contato. Acho que a qualidade aqui do condutor ele já acabou de se partir. Esse condutor aqui estava partido. Saiu ali uma cabeça dele. Vou colocar para cá, ó. Estímulo lógico alto 1. Basta que tenha um aqui para minha porta ou funcionar. Agora eu vou pegar o outro condutor, vou conectar neste outro diodo aqui e vou colocar no estímulo lógico baixo, que é essa trilha azul. E você vai ver que o LED continua aceso. Ah, por que continua aceso? Porque 0 ou 1 na porta O sai o quê? Saída 1. E se eu pegar 1 e 1 continua aceso, mas no momento que eu fizer isso aqui, ó, aqui está no 0 e eu vou botar no 0 também. Parou de acender. Tirei do 0, botei no 1, acendeu. Tirei no 0, botei no 0, apagou. 1 e 1, 1 e 0. Pronto, está aqui a nossa porta lógica OU. Você vê que o LED aqui está aceso. Deixa eu ver se melhora aqui se eu tirar a luminosidade daqui. Pronto. E agora a gente vai para a nossa porta lógica AND, para finalizar aqui a aula. A porta AND, você percebe que ela é parecida, só vou trocar algumas coisas. Primeira coisa, vou remontar um circuito. Tire a fonte de alimentação, para você não sem querer queimar algum componente. Você chega aqui, remove a fonte de alimentação, começa a trabalhar de novo. O LED fica no mesmo lugar, resistor no mesmo lugar. O que é que vai acontecer? Olhe para os diodos. Eles estão aqui, ó, com polaridade invertida. Eu vou trocar eles de posição. Pego o primeiro aqui, vou dar um giro. Pego o segundo aqui e vou dar um giro também. Para cá e para cá. E cuidado com as conexões. Sim, ficar atento. Aqui os switches continuam iguais, só vou adicionar um resistor. Esse resistor aqui ele é de 101 ohms. Ele é esse carinha aqui que eu vou inserir. Onde é que eu insiro? Saída daqui para o VCC. Então, ele pega aqui nesse primeiro diodo e VCC. Pronto. O LED e o resistor aqui dele está idêntico. O que eu vou fazer? Vou tirar aqui os pontos para a gente olhar o comportamento. Vou alimentar. Espero que não tenha mau contato. Massa. Vamos ver se tem alguma coisa errada. Por hora, não. Vamos lá. A minha porta AND, eu preciso alimentar ela com 1 ou 0. Acho que tem um mau contato por aqui. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó. Mau contato. Olha que o LED está piscando. Vamos lá. Por que ele está piscando se eu não conectei nada ainda? Você vê que está tudo solto aqui. Porque é como se essa parte do circuito aqui não existisse. Está só aqui, indo direto, caindo no LED e acendendo. No momento que eu fizer um único 0 na porta lógica, olha o que acontece. Pego aqui e insiro no 0. Apagou. O 0 é esse aqui, esse azul. Eu retiro, ó. Acendeu. Insiro direito, apagou. Vamos fazer as combinações. 0 e 0. 0 e 0. O alicate aqui. 0 e 1. Calma. Aqui, ó. 0 e 1. E aí, 1 e 1. Deixa eu afinar mais aqui. 1 e 1, ó, continua aceso. Mas no momento que eu inseri o primeiro 0, no valor lógico, apagou. Agora, apagou. Pronto, construímos aqui as nossas portas lógicas e a aplicação aqui de diodos. Encerrou aqui essa aula. Obrigado pela paciência, por ter esperado aí para eu regravar isso aqui, tá? E beleza, estudem bastante que essa cadeira aí vai cobrar bastante de vocês. Até a próxima aí.